Bom, gente, boa noite. Estamos começando mais um Papos do Além, nosso segundo episódio. Eu, Larissa Sesco, sempre com Ana Coda, desse lado, Soraya Uhum. Ribeiro, e hoje o nosso ilustríssimo convidado, Júnior. Júnior, você é DJ, maravilhoso, desde super novo, né, Ju? Começou com Uhum. 16? Sim, Olá. comecei com 13, né? É, Com olha 16 lá. eu toquei pela primeira vez no Love. Ai, que máximo. Então, hoje eu tenho uma história bem super interessante. O nosso tema de hoje é saúde e alimentação. E a gente trouxe ele justamente por ter uma história aí super legal que ele vai contar pra gente de um tumor, que a cura foi basicamente através da alimentação e que tem tudo a ver com isso que a gente quer discutir nesses primeiros episódios, que tem a ver com a transição planetária e as mudanças de paradigmas, né, como as coisas estão mudando, que a gente já comentou um pouquinho no primeiro episódio. Eu já vou entrar de sola para falar a minha parte, até porque eu não vou poder ficar hoje o episódio inteiro com vocês, mas eu queria começar falando, então, né, dos nossos papos astrológicos. Eu abro falando que, como a gente já vem comentando aqui, todas as estruturas estão sendo mexidas, né, no céu. A gente tem planetas lentos, que são os geracionais, ou seja, eles estão modificando toda uma geração. É, Eles estão em posições muito transformadoras. Então, a gente tem, vou falar de novo dos lentos, Urano em touro, que é, né, o Urano é o do rompimento, da mudança, da revolução. Ele está em touro, então ele está mexendo com tudo que a gente está de zona de conforto, tudo que está parado, tudo que está na mesma, né, tradicional. A gente tem Netuno em Peixes, que traz aí um chamado muito grande para as questões espirituais, energéticas, e a gente tem Plutão em Capricórnio, que faz mais ou menos esse mesmo movimento do Urano, ou seja, ele é um transformador, ele leva a gente a desapegar, e Capricórnio falando das estruturas, do que é tradicional, do que é estabelecido, né? Então, isso a gente fala de maneira geral, isso está aí rolando por uns anos já, mas, como sempre, a gente tem falado essa semana, e essa semana eu vou dar a notícia de que o mais importante é Urano ficando retrógrado, Mercúrio ficando retrógrado, desculpa. Então, Mercúrio fica retrógrado, a gente já está com 5 planetas retrógrados, ele entra para ser o sexto planeta. Então, assim, é muita gente, né? O que fica claro para mim é que é um período de revisão, da gente parar, pensar, internalizar, aperfeiçoar, né? Junto com esse movimento de Mercúrio ficando retrógrado, a gente tem o Sol em Virgem, a gente tem a lunação, então a Lua nova começou em Virgem, a gente tem Mercúrio entrando em Virgem, é, Vênus está entrando em Virgem, então, assim, é um movimento totalmente virginiano, que acaba sendo o quê? Muita coisa na cabeça, né? Muitos pensamentos, muitos planos, mas Virgem é sempre esse ponto de o que eu posso melhorar, né? Então é um momento assim super hiper legal para a gente falar de saúde, de hábitos, de como a gente pode modificar o nosso dia a dia. E apesar, né, de Mercúrio retrógrado ser tão temido, ele é mais uma questão de revisão. Então, a gente está fazendo a coisa muito rápida, o computador vai pifar. A gente está gastando tempo no celular com coisa que não deve, vai acabar a bateria. Então, é mais ou menos isso. Por isso que a gente fala, olha, é melhor fazer backup, é melhor... Porque a gente não sabe qual que é o nosso aprendizado na temporada de Mercúrio retrógrado. Então, pode ser que seja, sim, um computador que vai para assistência técnica. Então, é melhor você ter backup para você continuar usando, né, o seu material em outro lugar. Então, basicamente é isso. Eu nasci com Mercúrio retrógrado, né? Quem nasce com planeta retrógrado sente menos essa movimentação. Então, eu sempre achei que era meio assim, não acho que é verdade esse Mercúrio, porque eu sou acostumada com essa energia, né? Mas, pelos relatos que eu escuto, é bem, assim, desafiador para as pessoas. E eu até brinquei com a Ana nessa semana, parecia que já estava com Mercúrio retrógrado, porque eu nunca vi tanta coisa tecnológica, né, Ana, enrolada. Enfim, eu achei bem complicado. E é isso. Vamos lá. Mas como a gente já ia já falando da questão da alimentação, conta um pouquinho da forma com que você lida com a sua alimentação, que eu sei que é bem regradinha também. Você está fazendo um detox agora, inclusive, né? Na verdade, até eu me tornei vegana já faz um tempo, né? Já faz, acho que foi em 2017.
Eu sempre fui alérgica a leite e ovos, mas como eu comia muito na rua e tal, eu não conseguia tirar carne, porque na época não tinha muita opção, né? Então, você chegava num buffet, se você não fosse se você não fosse comer carne, você ia comer arroz e alface, né? Era meio estranho, assim. Então, eu demorei muito tempo para fazer essa transição. Quando eu comecei a trabalhar mais em casa, ter um horário mais flexível, eu decidi. E, assim, eu achei que num primeiro momento é bem interessante. Não sei se o Júnior passou por isso, eu fiquei toda errada. Tipo, minha pele piorou. Tipo, parece que tudo primeiro piora, sabe? Ele purga. Né? Mas, Então, é, eu fiquei com você uma tem pele muito diarreia, ruim. você, tu, é, Nossa, meu intestino ficou a bagunçado. pele, às vezes até mesmo hemorroida. Olha, então, acontece muito isso. Mas, assim, depois que passou esse susto inicial, parece que, assim, meu corpo fica muito mais... O que eu percebo, por exemplo, se eu tenho que tomar um remédio, ele é mais eficaz. Sabe, tipo, eu quase não tomo remédio, mas se eu vou tomar um remédio de dor de cabeça, funciona. Eu só preciso tomar uma vez, sabe? Eu me dou muito melhor hoje com homeopatia. Parece que o corpo ele fica todo mais leve, né? E aí o que aconteceu? Depois que eu tive a minha neném, eu andei dando uma desencanada, no sentido de que, assim, eu acho que é tão estressante, né? Você ter que lidar com tanta coisa que eu comecei a ter algumas autoindulgências, sabe? Ah, vou comer um chocolate hoje. Ai, dane-se, vou comer um negócio hoje. E é engraçado que eu até pensei um dia no Júnior, eu falei assim, meu, será que ele nunca fica muito com vontade de comer alguma coisa? Se eu como chocolate, eu como 100% cacau. Ah, tá. É, é, e eu tenho, eu sempre busco na natureza, assim, a Ah, tâmara, para mim, é a melhor tâmara. alternativa de É, doce que existe e tal. porque é muito doce, né, a tâmara? Eu fiz esse É, teste, achei é, ótimo. é bem doce e eu falo que é a balatoff da natureza. Não, é É impressionante. maravilhosa. É, Enfim, aí você pode fazer, por exemplo, você pega banana, abacate, mistura com tá. cacau e deixa gelando e deixa na geladeira, fica um chandelle maravilhoso. Olha aí. Eu ainda não sei essas coisas. Eu tava fazendo besteira mesmo, comendo coisa errada. Você pode fazer essas alternativas. É Aí que eu aí fui no tem médico, né? No nosso médico, Dr. é, Paulo. no doutor Paulo, e, enfim, aí quando ele foi olhar, ele falou, meu, o que que você fez? Na Eu hora. tava assim, horrível, sabe? Uhum. Tipo, uma pele super inflamada, todas as taxas super altas, e eu fiquei muito abalada, assim, sabe? Ele falou, olha, a gente vai ter que entrar com um detox super forte de remédio, mas eu já tô te avisando que não adianta só remédio. E aí eu tomei consciência e falei assim, não, então chega. E aí eu fiz um detox de 3 dias. Hoje é o segundo, amanhã é o último, com a graça de Deus. Que é só suco, do jeito que você faz, mas são sucos coloridos, né? Então, suco vermelho, suco verde, suco amarelo, Tá. e muita quantidade de verdura mesmo, aqueles prensados, né, Confio. naquela suqueira. Então, e aí eu tô fazendo isso. Só que assim, cara, a falta do carboidrato, ele te dá um down primeiro, né? Então, ontem eu não conseguia nem conversar, fiquei assim, É abstinência, né? nossa, eu fiquei muito abalada. Irritação, né? Ainda mais num período de amamentação, né? Que já exige de Nossa, você é, uma série de fatores hormonais, psicológicos, sono. Então, é. muita coisa se soma nessa hora, né? E até por isso que eu não tinha feito antes, sabe? Eu tava meio, agora não dá, agora não dá. Eu falei, meu, não tá dando mais, tá tudo ruim, lá vou eu. E fiz. E assim, é um dia, é impressionante como você já sente uma leveza, mesmo cansada, tudo isso, é impressionante como você se sente melhor, assim, sabe? Parece que o corpo tá mais feliz, né? Ele tá mais nutrido. Sim, exatamente, né? Você, Mas foi o médico que indicou para você, ou você já tinha uma indicação de alguém para esse detox de três Não, na dias? verdade, a minha irmã, quando ela morou nos Estados Unidos, ela fez um curso que é muito legal, que é de coach de saúde. E ela recebeu alguns protocolos na época que depois ela também teve filho, acabou deixando, né? Tipo, as coisas ficaram. Mas ela faz um protocolo. Então eu pedi para ela montou para mim. E aí, ah, então, é um protocolo que você segue de 3 dias. Na verdade, são tipo 6 sucos. Pra você ter uma ideia, eu não aguentei tomar 4. É muita coisa, é muito nutriente. uhum, E ela faz até menos doce, sabe? Pra você não ficar tão enjoada daquele açúcar mesmo da fruta. Então, assim, vai muita couve, vai tipo pepino, limão. É meio que uma salsão. sopa gelada.
Você pode fazer o celery juice também, que é só suco de salsão de Já manhã fiz, para já quebrar seu fiz. jejum. É muito bom. Ajuda muito. Celery Já juice fiz é esse aí ótimo. também. É. E Então é aí, isso. Lari, vai falar tchau para o povo agora, é isso? Vou ter que. Posso ouvir 5 minutos? Aí depois eu vou? Pode, Pode, pode. claro, É Quero ver o seu. Júnior claro. falar um pouco. Olha eu. A Sô, por outro lado, ela trabalha também com comidas, né? Mas ela trabalha no velho estilo comidas afetivas, né? Nós estamos tão acostumados. E aí, Sô, como é que você está vendo essa coisa da alimentação daqui para frente? A gente tem falado bastante sobre isso, né? Eu tendo a crer que existe uma tendência para alimentos que se conservam muito tempo, alimentos saudáveis, né? Tipo, tem alguns países que usam muito, né? Conservas, Fermentados, né? fermentados, tem um monte de coisa nesse sentido, né? Como é Sim. que você está vendo por aí? O que eu percebo é que, assim, as pessoas, no geral, elas já têm uma preocupação de ter uma alimentação mais saudável, né? Independente de ser vegano, ser mais radical, né? Ter uma alimentação ou vegetariana ou vegana. Então, o pessoal os clientes já começam a pedir uma comida mais leve, com mais fibra, um carboidrato mais saudável, né? Tirando o arroz, usando mais a batata doce, mandioquinha, mandioca. Mas é muito sutil ainda, é muito sutil. Então, tira o óleo, põe azeite, usa um sal integral, mas eu acho que ainda é muito sutil, né? Eu gostaria de ter essa mudança, de conseguir fazer essa mudança na minha própria alimentação, né? Eu tenho receio, medo de fazer uma mudança, porque eu tive anemia por muitos anos, não conseguia consertar essa anemia, tive que ir para as injeções de ferro, né? E tenho uma doença autoimune. Então, eu fico sempre com o receio de fazer um teste de uma alimentação mais saudável, assim. Eu acho que essa questão do saudável, ele tem vários aspectos, né? Porque, afinal de contas, a alimentação que a gente está falando hoje, que você ainda atua, foi considerada uma alimentação muito saudável por muito tempo, né? Isso é verdade. E a gente tem que lembrar que a parte da alimentação é uma das coisas mais culturais que qualquer povo pode ter, né? Então, a gente tem falado hoje de questões realmente ligadas à saúde, né? Porque a gente sobrecarregou tanto o nosso sistema mental, poluição que isso atinge os alimentos também, né? Que a gente acaba que tem uma hora que nós fomos demais, temos que começar a voltar. E é claro que para algumas pessoas isso vai ser uma coisa mais radical, por questões de saúde, e para outros vai ser uma coisa um pouquinho mais lenta, mas que com certeza existe, né, dentro dessa mudança toda que a gente tem falado, que está acontecendo no planeta, uma tendência muito grande à mudança de hábitos alimentares, eu não tenho dúvida, né? Mesmo se a gente for parar para pensar, há 20 anos atrás, orgânicos eram um segmento minúsculo, né? Zero lactose, complementos alimentares, né? Tem muita coisa que realmente está mudando. Eu ouvi esses dias, no canal, que eu não vou nem citar o nome, porque ele... não lembro também o nome, mas ele fala muitas coisas muito futuristas, né? E eles comentam que tem lugares no planeta que é onde a energia ela é mais propícia para se produzir alimentos
e esses alimentos acabam virando superalimentos. Né? Então, a gente entende, né, hoje que realmente existe um campo eletromagnético no planeta e que tem lugares que são, como vou dizer, especialmente energizados. Esses locais, você vai plantar o mesmo alimento e ele vai ser tipo superalimento, ele não vai ser a mesma batata que você vai plantar, sabe, em qualquer outro lugar. Né? Então, tem muita coisa muito interessante surgindo em termos de alimentação, tem muita tecnologia que vai surgir, né? Também tem aquela galera que começa já a pegar na ração, né? Alimento-ração, né? Então, tem muita coisa ligada à alimentação que está absolutamente, intrinsecamente ligado à saúde, né? E eu acho que o Ju também, agora, quando começar a falar, não vai parar mais. Meu Então eu vou caro. antes. Eu Então vamos tava, embora. Então, eu fala tava, tchau para todo vai, que mundo. pena, tá Eu bom, vou, Lari, gente. que pena, Depois eu escuto com calma. Não, tá falar bom, tá bom. tchau direito para as pessoas, Tchau, Laricinha. amiga, Tchau, boa gente. Eu tenho que festinha, sair, desculpa. Quinta-feira que vem eu tô aqui, tá? Bonitinha. Já deixei meus recados aterrorizantes e vou embora, tipo um susto. Beijo. Tchau, beijo, gente. Obrigada. tchau, tchau. Tchau. Então, gente, nos despedimos da nossa musa, Larissa, e agora o Júnior vai falar um É, monte, coitadinho, sobrou tudo nas costas dele. Por que a gente escolheu você especialmente? Porque se tá tem bom. alguém que conhece de alimentação hoje e de tudo que vocês podem imaginar do que os médicos estão fazendo por aí para a saúde, Eu fazia quem, há milhares de anos, na verdade. sim, mas o Uhum. Ju pode dar uma noção para todo mundo bem bacana, porque ele pesquisou a fundo, ele testou muita coisa, né, Ju? Então, vamos lá. A Lari já deu uma introduçãozinha para não precisar contar toda a história de novo, mas ele passou por Um câncer cerebral maligno, né? Eu tive um glioblastoma multiforme, que uma sentença de morte, assim, né? Para todas as pessoas que acabam tendo esse diagnóstico. E dentro disso, de um inconformismo, né? Com a medicina clínica tradicional, que mesmo fazendo quimio-radioterapia me oferecia 6 meses de vida, com sorte 1 ano, palavras da médica que me deu a notícia, é, fez com que eu fosse atrás de resultados e não de ciência, em fato. Porque se a ciência não me dava nenhuma chance, do que ela adiantava para mim até, até ali, né? Então, a minha única chance era buscar resultados. E onde existia resultado? Em pessoas que tinham se curado de doenças terminais. Então, meu foco nunca foi se tratar a doença, sempre foi encontrar pessoas que curaram a doença, tirar uma média do que elas fizeram e, a partir daí, poder agir. Passada essa primeira etapa, eu comecei a encontrar. É interessante falar que eu comecei a encontrar, porque na maior parte, na grande maioria das pessoas, elas que chegaram até mim, por acontecimentos aleatórios, inclusive erros médicos. Então, isso é muito interessante, porque aí já entra num outro campo que eu acredito que quando a gente se movimenta a favor de uma coisa e acredita naquilo, todo o entorno corrobora a seu favor através de acontecimentos, pessoas, sejam eles ruins ou bons, para que você chegue em determinados lugares, né? E a minha vida inteira foi pautada a partir disso. A minha vida inteira não, né? Os últimos 6 anos da minha a vida, né? partir da doença, né? A partir da doença. Então, é, voltando um pouco de tudo que antes, né, eu queria agradecer muito, antes de falar qualquer coisa, eu queria agradecer muito a você e a Lari, porque foram pessoas essenciais no meu processo, né, porque a saúde
ela envolve coisas que vão muito além da alimentação também, né? E a Lari, no caso, ela ia 2 ou 3 vezes por semana fazer reiki em mim no hospital, e a Ana ia me ensinar meditação. Só que eu Conheci não a esperava. Lari pelo Júnior, que a gente No chama de quarto, no meu quarto, no quarto de hospital, no leito do hospital, entendeu? interdependência positiva. Agora a É, gente não se lá. no leito do hospital. E desse processo de aprender a meditação, a Ana trouxe uma série de ferramentas, né, que ela já tem um domínio há muito tempo, que me permitiam ver a doença como um processo psicossomático, né, e tentar entender qual que é o trauma que me levou àquilo, e me desprender, me desgarrar de uma série de coisas que ainda me mantinham num estado mental doente, né? E feito essa introdução e agradecimento a vocês duas, né? Eu queria voltar assim para o começo, né? Que me veio que quando a gente fala que hoje a alimentação ela está se tornando cada vez mais uma coisa indispensável e que as pessoas vêm tomando consciência disso, o que eu vejo é que, na verdade, a alimentação saudável ela está se tornando uma questão de sobrevivência. Eu vejo isso porque todas as pessoas acabam não tendo resultado com a alopatia e acabam mantendo um estado doente, e a disseminação de informação através da internet e de médicos integrativos, né? Alguns se aproveitando dessa veia integrativa e não fazendo um trabalho tão sério, e outros realmente curando pessoas com que eles estão clinicando, possibilitaram a gente abrir os olhos e poder enxergar que era muito mais interessante a gente tratar o corpo como um todo, tratar o que acabou gerando a doença, do que focar na doença em si. Porque a partir do momento que você dá o paliativo, ele te mascara, ele pode te aliviar a dor, ele é excelente para uma área para uma relação momentânea que você tem. Mas você continua um escravo daquilo, né? Ele ataca o seu incômodo imediato, né? Ele não faz uma Exatamente. coisa de realmente estar curando, né? Então, Fora os efeitos colaterais, né? fora sem contar os efeitos colaterais, a longo prazo, e alguns que te mantêm dependente deles, que para você largar, você tem que fazer um desmame, que é você está largando uma droga, né? Porque você ficou viciado naquela droga. Seu corpo quimicamente se viciou naquilo e precisa daquilo o tempo inteiro para poder andar num falso estado de equilíbrio, né? Então, o que ficou claro e nítido é que o corpo, ele não é a medicação que resolve o problema, mas os nutrientes, vitaminas e minerais que você coloca dentro dele, que vão permitir um bom funcionamento. É o bom funcionamento que garante a saúde, não o remédio atacando uma doença específica que te dá efeito colateral em outro órgão, e a partir desse outro órgão você tem um efeito colateral que vai dar numa outra coisa, e você começa a tomar remédio para bloquear a ação do remédio, e aí depois, por conta disso, você não consegue ir no banheiro, você tem que tomar remédio para ir no banheiro, ou talvez você tenha muita ansiedade e não consegue dormir, tomar remédio para dormir, e aí você entra nesse ciclo vicioso que vai te deixando cada vez mais doente, né? Porque a partir do momento que ele elimina o que está te incomodando, você continua, né? Esse é o padrão que a gente foi acostumado a ter, né? Esse é o padrão que a gente foi ensinado a manter. O estado normal, hoje, visto pela medicina, é um estado doente. Do contrário, não seria prescrito remédio, seria prescrito uma mudança de alimentação, você praticar respiração, né? Você buscar entender qual foi o trauma que te gerou aquilo com alguma terapia. É... E Está você... mudando um pouquinho, Ju, por isso que a É, gente vê tantos movimentos de bem-estar, né? sim, Aos pouquinhos, eu tenho um amigo existe. que é médico sanitarista
E ele é uma das pessoas, ele trabalhou na administração do HC, né, com aquele público que é hospitalar, mas independente disso, uma coisa que eu sempre ouvi ele falando e que ele defende é a prevenção da doença através da manutenção da saúde, né? Naquela coisa da Mas em todos, um ponto que eu cuidando de todos vejo, os por níveis. exemplo, Ana, que é muito importante as pessoas entenderem que prevenção de saúde não é fazer exame. Fazer exame é constatar a doença ou não, isso não é prevenir. Uhum, uhum. E a única coisa que essa falsa prevenção de saúde, para você fazer um exame, seja com outubros de todas as cores e novembros de todas as cores, né? É puramente faturar com exames laboratoriais, ponto Eu, final. eu concordo com você que pode ter um movimento meio mascarado aí, mas nesse caso específico, eram programas voltados à alimentação, boa alimentação, Perfeito, atividade física e mental, né? perfeito. Eles não chegavam a cuidar do nível espiritual ainda, mas tinha essa preocupação de realmente trazer um nível de saúde integral. Aham. A partir desse movimento, sim. Se a prevenção for você mudar a sua alimentação e começar a observar a sua vida e ver e analisar quais são as arestas que estão trazendo para você um estado patológico, Doente, né? é importante. Então, no seu trabalho, o que está te trazendo um estado patológico? Na sua casa, o que está te trazendo um estado patológico? É, aí, a alimentação, como a gente já falou aqui, mas em todas essas arestas, o que dá para você ir tampando? Como você pode se reobservar, né? E se permitir, sejam terapias como uma constelação familiar, como um Theta Healing, como a meditação, como mindfulness, o que você pode introduzir, começar a introduzir na sua vida. Isso a gente fala de um ponto de vista de uma pessoa que ainda não está num estado grave de saúde, né? Porque a partir do momento que você entra num estado grave de saúde, as coisas têm que ser feitas do dia para a noite, ponto final. Principalmente, e eu falo isso com experiência de causa de uma pessoa que teve uma doença terminal e de conviver nos últimos anos com uma série de casos de sucessos de cura e, infelizmente, de falecimento de pessoas, onde ficava nítido que, em principal, as pessoas que tinham muita dificuldade de estar mudando a alimentação não conseguir, infelizmente, superar a doença. Por uma simples questão. É, de, não tem como você se tratar da forma mais natural que seja, seja através do Bidort ou de outras terapias integrativas hoje voltada para doenças graves, terapias integrativas voltadas para doenças graves, se você não mudar a alimentação e manter a sua disciplina sem abrir exceções. Você, Porque você acha que até essas terapias, outras, né, que surgem, depois eu vou pedir para você falar um pouquinho sucintamente de cada uma delas que você acabou conhecendo, elas também dependem do que a gente chamaria de uma alimentação super saudável, porque eu acho que um dos grandes empecilhos, né, eu vejo por mim, é essa coisa de mudar o hábito alimentar. é, é um grande empecilho, mas você tem duas situações. Uma onde você tem a oportunidade de fazer essa mudança gradativamente, e outras onde você tem que mudar da noite para o dia, que foi o meu caso. Porque quando você fala de uma doença terminal, por exemplo, eu, Na o meu verdade, você tumor, optou por isso, né, Ju? Você falou assim, eu tenho que fazer porque eu estou vendo um caminho de cura aqui. Então, é você fez porque essa opção. eu fiz essa opção porque foi isso que todas as pessoas que se curaram de uma doença terminal fizeram.
No caso de câncer, né? Especificamente, você está De falando. todas, AIDS, Todas? diabetes, artrite, artrose, qualquer uma. Nossa, não sabia E disso. é, o grande lance é que você precisa dar as condições necessárias para que o corpo se reestabeleça. É ele quem vai fazer o trabalho. Agora, quando você entope o corpo, seja de antibióticos, seja de quimioterápicos, ou inflama ele, né, com uma radioterapia, você está criando condições doentias, você está criando condições patológicas e suprimindo a oportunidade do corpo se curar. É isso que você está fazendo. Você chegou a investigar dietas tipo macrobiótica, né? A macrobiótica ela é muito famosa, ela Ela é prega muito essa famosa, questão da saúde. A Ayurveda também. Você poderia aí, dizer ó, alguma tanto coisa sobre elas? sim, a Ayurveda, a macrobiótica, cetogênica, é, acho que essas são as As mais conhecidas. E principais. aí você entra em protocolos médicos de doutores e doutoras que têm um longo histórico de cura. Era isso que eu queria, em casos terminais. E um fato que ficou muito curioso para mim foi de que todas essas pessoas que tinham se curado de doença terminal, nenhuma tinha feito quimio-radioterapia. Quando você conheceu a doutora Elisa, que foi a sua médica que transformou essa alimentação, acupunturista, você chegou nela através de pessoas que tinham se curado com ela? Eu nunca te perguntei isso, né? É, antes de chegar na doutora Elisa, eu recebi meu prognóstico de 6 meses e quando eu cheguei em casa, eu tive aquele insight que depois de uma cerimônia de ayahuasca eu entendi que não eram meus, que realmente eram forças falando comigo e me dando suporte para conseguir ter insights e pensar, para conseguir chegar num resultado que eu desejava de alma, né? A todo custo, ali, inclusive. Uhum, uhum. E aí, enfim, só um detalhe. Eu acho importante falar, eu tive a ideia, eu fiz isso. Não, não foi bem assim. Não foi Você bem foi assim. inspirado, né? Digamos Eu assim. fui inspirado. A tal da Tempo inteiro. inspiração, e vamos lá, Eu papos fui do além. inspirado o tempo inteiro, o tempo inteiro. E não sou diferente por causa disso. Uhum. Simplesmente aconteceu. E eu acredito que isso tenha acontecido muito por energia de muitas pessoas querendo que eu superasse isso. Que Uhum, algo uhum. me desse a oportunidade de me curar, já que eu não tinha a menor chance pela medicina e todo mundo sabia disso. Inclusive, meus amigos médicos preparavam a minha família. Aliás, essa coisa que você está falando agora, eu acho super relevante. Você realmente teve muita Só torcida, né? Teve muita gente orando por você também, muita gente torcendo, muita. querendo, né? Porque você era um DJ, né, conhecido, tinha já os seus fãs, tinha os seus colegas, e realmente foi um movimento muito bonito isso. E Foi. eu acredito particularmente que isso tem um poder bem grande. Eu, agora, só voltando um pouquinho antes disso, quando, antes de conhecer a doutora Elisa, quando eu fiz essa, fui, eu tenho que pesquisar pessoas que se curaram, né? Ali vai estar a minha resposta, né? Isso que veio para mim. Então, é, é, o que eu comecei a fazer foi eliminar qualquer tipo de tratamento que não tivesse um histórico e testemunhos de casos de cura em doenças terminais. E aí eu passei pela Ayurveda, passei pela cetogênica, passei por protocolos de outros médicos e cheguei em algumas pessoas, né? Uma delas foi o Max Gerson, né? Que é um cara da época de 1900 que começou a curar através de um mesmo protocolo, desintoxicando e supernutrindo o corpo e com uma dieta de sucos pesada todos os dias, e uma dieta à base de plantas,
uma série de pessoas de tudo quanto era doença terminal. Pessoa que estava desenganada, que o médico falou, ó, vai para casa que nós não temos mais o que fazer. E aí ele foi procurar essa tal terapia que falava que curava as pessoas e se curou. E está vivo até hoje, mantendo essa dieta. E eu não encontrei uma pessoa, encontrei várias. Mas as pessoas mantêm essa dieta, eu não sabia disso. Eu achava que elas faziam o protocolo lá na clínica, né? E depois voltavam a uma vida normal. Não sabia que elas Não, mantinham a elas vão para dieta de sucos. Elas vão para a clínica. Não, ela não precisa manter a dieta dos sucos, mas o estilo de vida dela é outro. Ela vai manter a dieta à base de plantas para o resto da vida dela. Um momento ou outro, ela pode até se permitir comer uma ou outra coisa. O que eu não aconselho, porque aí já entra num outro ponto, mas assim, aí eu comecei a encontrar o que que essas pessoas fizeram e os médicos e elas começaram a me trazer informações. E dessas informações de quase 100 pessoas que eu falei em vários lugares do mundo, o que ficou claro para mim é que a dieta à base de plantas era a principal para se curar doenças, a Eu partir de acredito nisso. testemunhos de resultados. E não é o teste que o cara fez no laboratório com o rato, e aí o rato mostrou que a enzima fazia isso. Não, eu estou falando de caso de pessoas vivas há mais de 5 anos que Uhum. foram simplesmente desenganadas pela medicina para morrer em casa ou fazer tratamento paliativo. É engraçado que eu vejo a Sô observando o que você está falando, como quem diz assim, nossa, que vontade de fazer comidas que curam. Parece que tem uns Verdade. balõezinhos assim nela, falando que vontade de Aí, começar a fazer comidas que curam, né? Sim, inclusive porque eu já fiz curso de culinária vegana, eu já fiquei em um ashram indiano, né? Fiz um curso de culinária indiana para desinflamação de corpo, né? Eu uhum. gostaria muito de poder pôr isso em prática. É, e a Ayurveda, eu conheci a história da Laura Pires, né, que curou uma esclerose lateral homeotrófica, se não me engano. Não, ela teve um lance daquela doença degenerativa que vai te degenerando até a hora do seu coração parar, né? Até a hora do corpo ir parando. Eu não sei se era ela, acho que era ela, né? Ela, isso, ela. E ela foi para a Índia, é uma história muito corajosa que me inspirou muito, inclusive. Mas como eu não vi outros casos e eu pesquisei muito, eu constatei realmente que a dieta à base de plantas era sem dúvida a mais eficaz de todas. Então, tudo isso é como eu disse, é baseado em resultado, porque quando a ciência não te traz uma solução, que você precisa ter é resultado. E por que ao invés de, por que a gente não vai direto no resultado? Por que a gente quer enrolar tanto, A né? gente, a gente perdeu um pouco, né, desse contato do poder curativo da natureza, né? Eu lembro E que eu trago isso dos meus pais. Os meus pais sempre, tipo, usaram muito plantas no geral para cura. Tipo, minha mãe nunca tomou nada hormonal para, né, processo de menopausa. Era chá de amora, né? Eu sim. lembro do avô da minha prima fazendo uma coisa que não é tão planta assim, mas ele tinha uma coisa de uns insetinhos que ele comia. Eu não lembro o que que era. Tinha um Uhum. pote e tudo isso para eles era medicina, né? Muito louco. O, Ah, a grande questão Posso só te aí, fazer uma pergunta, Júnior? sim, Você acha que, porque assim, o que a Ana estava falando, né? A alimentação saudável dos nossos antepassados era o que a gente come hoje, né? A proteína animal, enfim. Você acha que isso se torna uma alimentação não saudável, inflamatória, por tanto hormônio que existe nas proteínas animais, por tantos agrotóxicos nas plantações, tanta manipulação mudança genética, genética né? nos grãos? ó, o que acontece? O, a carne já é comprovado que nós não somos carnívoros, né? Isso é fato.
Nós não seremos mais, pelo menos, né? Porque nós temos caninos assim, ainda. existe toda essa questão de que naquela época, pegar no início, antes de existir o fogo, o homem não matava o bicho no dente e comia a carne crua. Isso não existia. A gente comia fruta. Aí depois que inventou o fogo que as coisas começaram a tomar um outro... Isso eu escutei o Dr. Coraça contando, inclusive até indico. Ele participou de um podcast e explicou isso. Então, o nosso intestino não foi feito, o nosso corpo não foi feito para digerir a carne. Por isso que ela fica lá um puta tempo, fermenta, apodrece, e aquilo é um prato cheio para um ambiente patológico, para um ambiente de doença. Sem contar que 80% da produção de antibiótico do mundo é para o gado, é para boi não ficar doente. Por que que, por que que você acha que as pessoas têm doença autoimune hoje com um nível tão absurdo? Para dar mais leite, né? Para desenvolver mais rápido, para... Primeiro, o leite da vaca vem cheio de pus, gente. Sabe quantas vezes aquele leite ele passa por um processo absurdo até chegar na mesa da sua casa, entende? E outra coisa, os agrotóxicos aumentam em 300% a sua chance de desenvolver câncer. Então, por isso que eu digo que a alimentação saudável e orgânica está se tornando uma questão de sobrevivência, né? E os próprios médicos integrativos já estão ficando cada vez mais conscientes disso, né? E tudo se trata, né, nessa questão de eliminar tudo que pode estar trazendo um padrão inflamatório para o teu corpo. É só isso que vai poder fazer curar qualquer tipo de coisa dentro de você, né? Não importa se é um câncer, uma doença autoimune, um refluxo, uma asma, existe um processo inflamatório e você precisa dar as condições para o seu corpo para que ele não mais permita que aquilo aconteça. Então, como que você vai fazer isso? Com medicamento ou dando a ele o que ele precisa, o que sua célula precisa para viver num estado saudável? É uma matemática que não é difícil de se entender, mas o nosso paladar ele está tão acostumado principalmente ao açúcar, que é enfiado em tudo para te viciar naquele alimento. O açúcar vicia 16 vezes mais que a cocaína. Por isso que quando você larga um carboidrato, como a Lari falou, você tem dor de cabeça, você passa mal. Você largou uma droga. E é um dos consumos que, assim, é um dos itens mais cancerígenos que existem, O né? glúten, Disparado. ele é extremamente inflamatório. E aí, quando você entra numa dieta mais minuciosa ainda, você percebe que os grãos também são inflamatórios e que o amido também é inflamatório, Mas daí a né? gente não fica meio neurótico, não? Sabe aquela coisa... Olha, eu, é, por é, exemplo, em determinado momento, eu fiz um pacto com o meu corpo, de cuidado com ele, onde eu não colocaria mais nada dentro dele que pudesse trazer um padrão inflamatório. Ele me deu a oportunidade de eu conseguir me curar de uma doença terminal. Ele. A única coisa que eu fiz foi prover as condições para que ele fizesse isso, né? Então, não faz o menor sentido, né, para mim, hoje, a gente não ter um olhar minucioso com algo que é essencial para que a gente manifeste qualquer coisa e realize qualquer coisa, que é a nossa saúde. até lembrei agora, né? Você e a Larissa estão com filhas pequenininhas também, né? O Jô tem aluna e, pelo que acompanho vocês, ela faz absolutamente a mesma dieta de vocês, né? Faz, faz. E aí é onde a gente recebe muita crítica de familiares, né?
que acha Normal. que Ser tem diferente já vai ter crítica de tem familiar. que ela vai, que ela não vai, que ela não, porque assim, quando eu vou com a aluna em festa infantil, que agora ela tá com 1 ano e meio, teve a primeira dela. Cara, você vê aquilo, você tá assassinando a longo prazo o seu próprio filho. Sendo bem dramático, você tá assassinando a longo prazo o seu próprio filho, né? E aí o povo, aí fica aquela coisa de brigadeiro, doce de leite, biscoito de polvilho, e aí quando eu não dou isso para minha filha, nossa, vai deixar ela passar vontade? Eu falo, gente, se se ela for ali no parquinho, tiver um cocô de cachorro, eu vou deixar ela comer? Não. Então, esse brigadeiro é tipo um cocô de cachorro para mim. Então, eu não vou dar para ela comer isso. E Conta eu, para né? mim, Ela, como é que é ela não tem transitar? consciência do que é bom ou ruim para a saúde dela. Mas enquanto ela puder comer uma tâmara recheada de castanhas, ela prefere, ela adora. Enquanto ela comer o brócolis dela, a couve-flor, ela adora tomar suco verde. Então você vê que isso são simplesmente o padrão que a gente é acostumado a ser, E né? precisa ter muito cuidado, né, com a educação nesse sentido, né? Eu tenho uma amiga que ela tem filhos que estudam com indianos que não comem absolutamente nada, mas eles foram educados para ir nos lugares, se socializarem normalmente, sem comer e falar e achar que está tudo bem. Pode parecer incrível, mas e eu acompanho essa história desde que a garotada tem menos de 10 anos, eles já são meio adolescentes hoje, entendeu? E aquelas Uhum. turminhas de escola. Então, eu acho bem interessante, né? Porque sair completamente fora da Nossa. caixa, né, exige uma forma de educação que ajude a pessoa também a ser no mundo sem se sentir tão diferente, né? A grande questão é a gente ganhar essa consciência do quanto a gente se ama a ponto de fazer isso pela gente, a ponto de ser leal a nós mesmos, a ponto de querer, de não tem problema ser diferente. Mas você concorda que, exato, né? Não tem problema ser diferente, mas ao mesmo tempo, você imagina a aluna falando para o amiguinho: ai, você está comendo cocô? Porque meu pai fala que você está comendo cocô? Olha, sinceramente, eu vou achar ótimo, porque é a partir de um conflito assim que se saem alguns questionamentos, né? Agora, o que o pai pode falar para mim é assim, poxa, minha filha ia ficar doente o tempo inteiro e a sua não, né? Eu falo assim, cara, não fica, mas vamos colaborar. Olha o que eu faço para a saúde da minha filha e olha como a gente, por falta de informação, praticamente assina um atestado de doença crônica para ele a longo prazo, a vida inteira, né? Eu acredito que realmente a gente se mate um pouco. Não precisa ninguém matar a gente, né? Não precisa de A guerra, não precisa de gente, nada. A gente se mata com pensamento ruim, a gente se mata com mídia eu, ruim, a gente se mata a com alimento gente, ruim, né? Não precisa de ladrão, não precisa de ninguém. Eu acredito que a gente faça isso. a gente tem um falso pensamento de querer nos agradar com alguma coisa que vai trazer algum malefício em maior ou menor grau para a nossa saúde, né? Até o ponto que algo muito grave aconteça e a Uhum, gente realmente olha e fala assim, isso eu não faço nunca mais, é, né? sem Então, dúvida. esses extremos, né? Por um lado são bons porque tendem a levar a gente para o equilíbrio em alguns casos. Sim. Mas infelizmente, como eu falei, é uma coisa muito difícil. É uma coisa que você está viciado, não é 1, 2, 3 meses, é a vida inteira, né? Quem consegue, né? É como mudar uma crença, é como mudar um paradigma, é como mudar um trauma. E o tempo todo, infelizmente, a gente está exposto a essas tentações. Uhum. E Então, assim, eu até
gostaria de dizer que, da mesma forma que tem gente que tem o direito de comer o que quiser, chocolate de manhã, de tarde, de noite, pizza, picanha, o Júnior tem direito de fazer a alimentação que ele quer, ele e a família dele, né? Eu E acho uma que coisa que é todo mundo tem que ter o importante, Ana, direito de saber, é que de poder escolher. o fato de eu fazer essa dieta, de eu advogar a favor disso, né, e sempre me colocar muito combativo, não me torna juiz da vida de ninguém, entende? Então, fica através de um exemplo do que curou do que curou a minha saúde, e eu posso dizer um pouco além a minha vida, porque como a gente estava falando de campo de energia e tudo mais, dos alimentos e tudo, a gente está falando antes de matéria, né? Nós somos átomos gerando campos Sem eletromagnéticos. dúvida, sem Em dúvida, essência, nós somos invisíveis, sim. né? E, e não tem E, jeito. O e a campo partir disso, eletromagnético de um todinho, gente, é uma merda. So sorry, entendeu? O exatamente, campo a partir eletromagnético disso, de um a sua salgadinho fruta, é uma merda, sorry. a sua carne, o todinho, o orgânico, o agrotóxico, vão interferir nesse campo eletromagnético. Sim, sem dúvida nenhuma. E isso faz o que com você? Te equilibra Ou ou desequilibra desequilibra. em É. níveis sutis, emocionais, que é sutil, né? Padrões de pensamentos. Então, a partir do momento que você muda a energia que o seu corpo transforma em energia, e existem duas formas do corpo se alcalinizar, né? Do corpo ter energia, né? Se nutrir de energia, respiração e alimentação. Uhum. Como é que não se passa respiração e não se passa esse dedo aqui, né? Uma alimentação numa prescrição médica? Sendo que Ah, tem psiquiatra que já está fazendo isso. essas são as nossas duas principais fontes de energia e forma de alcalinizar o corpo, né? Né, Sô? Então, A Soraya, Mas inclusive, deixa eu foi te muito. perguntar. Esse final de semana eu fiz um curso de respiração do Renascimento. sim. Foi Aí, incrível. aí a gente entra num outro tema que transcende a alimentação e entra na Sim. questão psicossomática Sim, do que sim. está te gerando a doença ou ciclos repetitivos na sua vida. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Né, uma pessoa faz uma excelente alimentação, perfeita, né? Mas se ela não tiver o cuidado, o tratamento, né, com a sua energia, com os seus pensamentos, com o que está internamente, não é um tratamento completo, né? Não acho Não, que o corpo vai conseguir processar tudo positivamente, né, não é um tratamento completo. Mas como aquilo que como aquilo que eu estava explicando do nosso campo eletromagnético, né? A partir do momento que a gente coloque dentro da gente coisas que o corpo vai assimilar como uma energia de equilíbrio do seu campo eletromagnético, invariavelmente isso vai influenciar a sua ansiedade, a sua forma de pensar, Sim. as coisas com as quais você quer ter ressonância e estar perto. Não tem como. Tudo é energia, frequência e vibração. E o Uhum. campo eletromagnético, ele vai atrair aquilo que está similar ou próximo a ele. Sim, sim. Então, é Falando em Mas natural. campos, e os traumas? Pessoas Então, com traumas. aí quando o que acontece? Quando a gente proporciona essa facilidade, essa abertura, né? Que os alimentos ajudam
aí a gente pode entrar numa questão sistêmica. Tem a visão sistêmica, né, da constelação familiar para a saúde. E quando eu falo sistêmico, eu falo quântico. Eu Sim, falo sistêmica, eu falo de formas de você aceitar, ressignificar, né, esse passado traumático, né? Mas mas continuando. é porque senão a gente vai se estender, nosso tempo já foi Já deu? bastante, Tá. mas o que eu queria, Ju, é que você falasse das técnicas que você conheceu, Ó, as né? técnicas que eu conheci, né, que de fato curaram pessoas. A primeira, o Joe Dispenza, ele foi o maior exemplo para mim do que a mente é capaz. A partir do momento que ele regenerou a própria coluna, regenerou, não tinha osso, não estava tudo arregaçado, ele estava paraplégico numa cadeira de rodas, ele regenerou a própria coluna, e a partir daí ele fez um pacto, não sei se vocês sabem, onde ele prometeu, isso é um lance egípcio, né? Ele prometeu que se ele recebesse isso através dessa técnica, ele dedicaria a vida dele a ajudar outras pessoas a se curarem através da mente. Ele faz gente voltar a andar, ele faz gente... Ele não, a pessoa faz É, ela mesma voltar a sem andar, faz ela dúvida. mesma voltar a enxergar. Então, esse foi eu aconselho assistir os testemunhos de cura do Joe Dispenza. É um A primeiro própria ponto. Luiz Reis, A Luz Rei, a Luiz Isso. Rei, né, de uma maneira bem mais simples, né, bem mais modesta, através de afirmações, ela mesma se exatamente. curou de uma doença fatal. Ajudava pessoas a se curar de AIDS, Ela né? ajudava muito, quer dizer, a gente tem várias alternativas de apoio a tratamento, né? Ó, De uma maneira outra... nenhuma, ninguém está dizendo aqui que a pessoa tem que largar o tratamento tradicional, a Não. gente está querendo só ampliar esse repertório um pouquinho. O que eu coloco, inclusive estou escrevendo no epílogo do livro, do meu livro que eu estou terminando, né? Que eu coloquei que você a partir do momento que o mais importante é você colocar a sua intuição acima, a sua intuição tem que ser a sua maior fé, independente do que digam, seja um médico ou seja um familiar, porque existe muita pressão nesse Sem momento, dúvida, né? Onde sem todos dúvida. querem salvar a sua vida, mas ninguém escuta o que você realmente acredita que pode te salvar, que é o mais O importante. que você quer, né? Você que é o Afinal, a vida é interessado. sua, Sim, né? sem É ela que dúvida. está em jogo, não a de ninguém. E ninguém vai querer trocar de lugar com você, convenhamos. Então, nada mais justo do que você escolher o que você acredita que vai te curar. Também tem o lance da culpa, né? Dá de eu apoiar o que esse menino tá falando e dá ruim, eu vou me Posso culpar o falar? resto da vida. Sabe qual foi a pessoa que eu mais tenho assim uma gratidão absurda e que infelizmente eu vi ela só uma vez na minha vida? Foi quando eu fui num centro espírita, eu estava perdido. Eu achei que você ia E falar sua irmã, que fez a não, sua comida e te levou o ela suco fez verde todo ela fez dia a no minha comida, hospital. mas se não fosse esse cara, eu não teria acreditado em mim. Eu fui num centro espírita, desesperado, não sabia o que fazer. Aí fui lá, perto da minha casa. E eu chorava, e o cara chegou até mim quando ele foi me colocar na maca e falou assim: o que que tá acontecendo? Eu falei assim: olha, os médicos falaram para mim que eu tenho 6 meses de vida fazendo quimio-radioterapia. Ele olhou para mim e falou assim: mesmo fazendo quimio-radioterapia? Eu falei: mesmo fazendo quimio-radioterapia. Ele começou a chorar comigo. Aí ele pegou a aguinha benzida lá, energizada, trouxe para mim. Ele olhou na minha cara e falou assim: eu acredito em você. Eu nem sei se era ele, na verdade, né? Mas algo estava dentro dele e falou para mim assim: eu acredito em você. Esse cara aí, eu preciso voltar nesse centro espírita, depois de todos esses anos, olhar para ele e agradecer ele. Ele fez você Porque acreditar em si mesmo, né? foi a partir dele, ele falou: eu acredito em você.
Ele não me consolou, não me abraçou, falou, ele olhou no meu olho com o olho lacrimejando, assim, e falou, eu acredito em você. E é isso que um familiar tem que dizer para ou para uma pessoa que está num estágio desse. Eu concordo Sim. com você, mas eu também entendo que não deve ser fácil, Não é né? fácil, não é fácil para ninguém, mas para quem está sendo mais difícil tudo isso? Agora, só falando de terapias importantes assim para as pessoas, nova medicina germânica foi desenvolvida pelo Dr. Hammer, que por conta da perda de um filho através de um tiro de bala perdida. Ele era diretor de um hospital oncológico de uma universidade na Alemanha e de um outro hospital, de 2 hospitais. Por incrível que pareça, por mais que ele se tivesse envolvido até aqui com oncologia e todos os resultados que ela pudesse trazer, ele não fez nem quimioterapia. E aí ele começou a identificar padrões que aconteciam, né, de traumas para determinados tipos de câncer, mapeando o cérebro das pessoas, né? Uhum. Outro cara que canalizou ali a informação para ajudar as pessoas a se curarem, né? Então, ele criou um método, né, que ele chama de nova medicina germânica, onde ele consegue identificar o trauma, te ajudar a entender ou aceitar ou ressignificar, para você estar podendo libertar o trauma e a pessoa se curar. Ele teve vários casos de cura. Tanto que o conselho de medicina da cidade dele, da Alemanha, foi lá e tesourou ele, que é o que acontece. Você imagina se no ano que vem os próximos 25 milhões de casos de câncer que estão sendo esperados forem só 10 mil, o que eles vão deixar de faturar? O que os acionistas não vão ficar malucos, né? Então, ficou uma coisa onde, se a gente não entender que até agora a gente está vivendo um jogo que a conta não se fecha, aonde existe uma indústria que precisa a todo custo da sua doença e uma pessoa que precisa a todo custo se curar, e a gente nunca vai chegar a um resultado a nosso favor por causa disso. Aquela mesma galera que eu comentei, que falou sobre os campos, eles dizem que eles falaram alguma coisa muito próxima do início da sua fala, que o resultado ele é tão gritante e as pessoas vão começar a ir atrás de resultado, que o Exatamente, sistema ele ia berrar, mas não ia adiantar nada. exatamente. Além da nova medicina germânica, como falei aqui, a constelação familiar, ela te ajuda muito a resolver esse trauma. E existem casos de cura na constelação familiar, né? Existem, eu conheci. A Que mais? gente, eu como facilitadora, vou te falar que a gente não se posiciona como curandeiro, Não, a não gente se mesmo. posiciona como, Como um né, facilitador. como facilitadores para ampliar a visão de algo, né, que pode estar conectado a um problema no sistema, mas sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas, quando estão muito desesperadas, elas começam a acreditar em milagre e achar que as coisas vão ser milagrosas, entendeu? Não, 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 não. É porque às vezes isso exige até mais de uma sessão, né? É, é, a pessoa ela tem que estar entregue naquilo, né? Ela não tem que estar lá simplesmente porque falaram que lá ela vai se curar, porque é uma coisa que exige uma entrega da sua parte, que exige porque você abre um campo, você abre o campo quântico do sistema familiar da pessoa inteira. Se ela não se permitir, por mais que o campo esteja aberto, a energia esteja acontecendo, se ela ficar se perguntando, se bloqueando e não acreditando, ela não acessa a informação e não consegue canalizar ali a energia do campo, né, para Eu concordo com você, né, que as coisas acontecerem. para qualquer coisa de cura, né, precisa acontecer isso. Outro ponto importante também, o Bidort, que eu não comentei, que não estamos falando aqui da questão da mente, mas de uma questão de manter o seu organismo num estado ideal de saúde. Como? Tomando a dosagem exata e precisa que o seu corpo precisa de qualquer homeopático e suplemento. Como você faz isso?
através de uma medição onde um médico, em conexão com o paciente, com a própria mão e o ring test, consegue entender quais patógenos estão dentro daquela pessoa, em qual quantidade, e quais precisamente homeopáticos e suplementos vão suprimir aquilo e deixar ele num estado ideal de equilíbrio de saúde. Por quê? A mais intoxica e a menos não faz efeito. Uhum. O corpo ele tem que estar sempre na dosagem ideal. E a partir do momento que você deixa ele nessa dosagem ideal de trabalho, ele vai funcionar de uma maneira perfeita. Então, isso também foi um outro lado que eu usei, né, aliado à alimentação, que me permitiu o meu corpo curar uma doença incurável. Você pode soletrar o Bidort para as pessoas, que não é uma coisa bem pouco conhecida, aliás, né? Bem É interessante, mas bem pouco conhecida. BDORT. Os médicos que estejam interessados nessa técnica, eu acompanho inúmeros casos de pacientes que se estabilizam e que se curam de uma série de doenças graves. Inclusive, alguns pacientes que eu indiquei que estão fazendo tratamento no Bidort, que tiveram glioblastoma multiforme. Uma das meninas, tudo é pela ressonância do campo eletromagnético. Olha que interessante. Eu aprendi isso com eles. Eles trabalham o paciente a nível atômico. Eles, através do campo eletromagnético que existe na lâmina do anátomo patológico, ele consegue entender se aquela doença ainda está dentro do corpo da pessoa. Se está tendo uma remissão, se diminuiu de um grau 4 para um grau 3, para um grau 2, para um grau 1. Então, vários pacientes com glioblastoma multiforme já não têm mais a ressonância da lâmina. Ou seja, a forma como eles estão tratando o corpo deles com a alimentação, com a dosagem correta de homeopatia e suplementação, estão permitindo que eles não tenham mais a doença. O que você precisa fazer a partir daí? Mantenha esse estilo de vida. E a ozonoterapia? Também, a ozonioterapia é excelente, a autoemoterapia é excelente, eu fiz muito autoemoterapia. O que é autoemoterapia? Aquela do sangue que você coloca o seu próprio sangue, é isso, né? Você tira o sangue da veia, injeta no músculo, nessa hora o corpo vai interpretar aquilo como um ataque estranho. E sua imunidade vai reagir de uma forma absurda. Então você se ativa o seu sistema imune, enganando o corpo, e aquela ação do seu sistema imune, né, bombástica, né, dura por um determinado período de tempo, de 5 a 7 dias, né? Então você vai fazendo ali toda semana a sessão de autoemo, mantendo a sua imunidade lá em cima, né? E sem nenhum efeito colateral. Só que o que acontece? Que precisa ficar muito claro para as pessoas. Tudo isso que eu falei aqui, o nome de todos os médicos, de todas as terapias, quando você digitar no Google, o que vai acontecer? Vão aparecer lá, fraude. Não é cientificamente comprovado, né? E aí essa supressão da tal ciência cientificamente comprovada, né, que tem toda a indústria farmacêutica por trás, tenta suprimir de todas as maneiras tudo que pode trazer um resultado que eles não conseguem e não querem trazer. Não os médicos, eu digo a própria indústria farmacêutica. Foi desenvolvido um medicamento que estão falando, né, que cura o Sim. câncer. Só que esse medicamento vai custar o mesmo que essa pessoa gastaria num tratamento de 5 anos de câncer, ou até menos. US$ 1 milhão. Então, de que Achei adianta? bizarro, achei bizarro. Do que adianta? Se não vai ser acessível a ninguém. Se é que vai curar, porque a partir do momento que você imagina que você pega um peixe que está num aquário sujo, com água suja, e o peixe está doente. Aí você pega o peixe, faz uma cirurgia no peixe, conserta o peixe, dá medicação no peixe, pega e põe ele de novo na água suja. O que vai acontecer? Ele vai ficar doente de novo, vai ter que comprar a pílula de US$ 1 milhão de novo? Eu acho que a gente já deu o recado. Tem muita coisa nova que ainda vai surgir, tem muita coisa
Quem quiser entrar em contato com o Júnior para saber mais, né, o Instagram dele vai estar aqui no final do vídeo, também vamos colocar nos descritivos, porque esse assunto ele pode falar dias, dias e dias. Eventualmente, melhor do que os médicos falando, é uma pessoa que foi cobaia de vários E deles. o mais importante, o que eu mais quero é poder colaborar com a medicina. Nada de tudo isso que eu falo, eu só exponho uma realidade, mas a minha vontade é poder colaborar com profissionais da oncologia sobre como que a gente pode fazer com que o paciente oncológico acorde da cama, mesmo que ele tenha uma doença terminal, mas com vontade de se curar, dizendo para ele que ele vai morrer em 6 E meses. médicos que sejam comprometidos com o paciente, não com a indústria, né, de preferência, porque tem muito isso aí. Então, tem, mas assim, o meu objetivo aqui é colaborar, não é criar uma relação de ódio. O que eu estou expondo não diz respeito à maioria. O João é um doce, ele só tem Eu muita paixão por tudo isso que ele aprendeu e viveu, né? Por isso tenho, mesmo que ele é chamado para falar para muita gente, muitas palestras. Ele está lançando esse livro dele agora, finalmente, eu acho que vou vai ajudar lançar, né? muita gente. Está ele aqui, né? Para quem tinha 6 meses de vida, já está com a Luninha, Já estou com uma casou, filha de 1 ano e meio, está com uma filha de casado, 1 ano e uma meio, mulher maravilhosa, voltou a vida que a vida me dele, permitiu voltou a encontrar, vida dele normal, né? Tá aí tocando de novo na noite, tocando, né? planejando eu também eu quero planejar e eu quero fazer, tipo, eu participei de um conselho de medicina, de consciência médica, de um evento de consciência médica na terça, na terça-feira, onde eram só médicos, assim, né, que buscavam uma nova maneira de se relacionar com o paciente. Mas Que legal. o que foi muito interessante para mim ver que o que realmente falta para se afinar essa relação é ter o paciente conversando com o médico, que se Concordo, colocava no lugar daquele paciente, né? concordo. Ainda é uma visão muito distanciada do que se acha que vai ser o melhor. E ainda eu vejo os médicos presos à medicina paliativa como a melhor solução para quem está em estágio terminal. Que Só que pena, para não? mim, É. só que para mim, como um ex-paciente terminal, eu posso estar errado, não estou recriminando, estou falando como eu me senti quando eu entendi que depois de muita quimioterapia, o que ia restar para mim seriam cuidados paliativos. Que o cuidado era, eu via como um velório antecipado. Uhum, Só uhum. isso. E não é isso, né? Na verdade, o Não, cuidados não é isso. paliativos é humanizado, ele é o conforto, a humanização, né? De uma questão que não Delicada, mas assim, quem pode delicada. estar confortável? Quem pode estar confortável sabendo que vai morrer? É. Também é muito difícil para a gente que não passou por isso Quem pode estar confortável sabendo que opinar. vai morrer? Eu prefiro que o novo olhar traga essa oportunidade de que o câncer não seja um atestado de morte, mas uma oportunidade de ressignificar sua vida. E a partir daí, por que não fazer uma constelação sistêmica num cuidado paliativo? Por que não levar um médico da nova medicina germânica? Já que certos médicos chegaram até certo ponto e falaram, ó, daqui eu não consigo fazer mais nada, vai para o cuidado paliativo. Ué, qual que é o problema de introduzir coisas que podem trazer uma solução? Não é Eu verdade? acredito que mais do que esperar uma solução, dar um novo olhar para as coisas, né? Porque eu não acredito que todos os Ó, casos tenham solução, eu não acredito que, Ana, sinceramente, né? nenhum caso tem, pode ser que nenhum caso tenha solução, mas eu, como paciente oncológico, prefiro acordar da minha cama olhando para uma coisa onde eu sei que eu tenho a chance de me curar, Do do que que. ficar esperando a morte chegar ganhando carinho na cabeça. Perfeito. Eu acho que para uma E eu pessoa que falo de, passou por isso, você tem, né, legitimidade para estar falando o que você está falando. assim, e eu comecei a ver, não,
Estamos começando a colocar reiki nos cuidados paliativos. Cara, o reiki tem que começar já logo quando a pessoa sai da cirurgia. Sem dúvida. Bom, Ela como tá vocês completamente. viram, Bom, isso é deixa, uma vai. paixão que não acaba É, nunca, mas agora esse apaixonado por um novo estilo de vida, né, que salvou a vida dele, então tem que ser eu apaixonado não fiz nada mesmo. sozinho, né? Não falamos da doutora Elisa, né? Do doutor Eu Paulo falei da Prado, de doutora você. Elisa, eu falei Falou. da Mas doutora Elisa. eu fui persistente, só isso. Sem Eu não dúvida. fiz nada sozinho. Todas as pessoas foram me abrindo caminhos e eu permiti que a fé na minha intuição fosse maior do que qualquer prognóstico clínico que tivessem me dado. Isso aí. Eu não, né? Alguma coisa lá em cima que queria que eu tivesse aqui agora. E como tudo é Alguma vibração, Júnior C agora vai conduzir uma vibraçãozinha para a gente. Eu faria uma mentalização assim, Então podemos fechar os olhos. que eu pratiquei muito. E eu aconselho que as pessoas possam fazer isso com alguma música que eleve o sentimento dela, assim, pra uma vibração de amor, ou uma música que seja muito agradável, que faça ela se sentir ótima, porque isso potencializa um estágio de coerência. O estágio de coerência que eu aprendi com o Joe Dispenza e que é a realidade que permite a cura dos pacientes dele, que é quando o corpo realmente assimila aquela realidade, né? Aquilo como realidade, aquela informação que o cérebro manda, e a partir dali ele começa a criar um estado de coerência, onde o corpo passa a se comportar com exatamente da forma como você visualiza. Então, independente de qual seja a dificuldade física que você tenha, imagina agora você calmo, em paz, com seu corpo completamente curado, em êxtase. Você se sente num estado ótimo de saúde. Quando você chega no hospital para encontrar seus médicos, eles te dão parabéns pela sua cura. Todos te abraçam, te parabenizam, sorriem para você. Você comemora, sente orgulho de si. Chegam seus familiares e todo mundo comemora a sua cura. Chegam seus amigos, todos te abraçam, um por um, falam que você é forte, que você é uma inspiração para a vida deles. E que você tem ajudado muitas pessoas a se curar com a sua história. E deixe esse momento te invadir. Sente o abraço de todos, o carinho de todos. Quando você volta para sua casa, você abre sua rede social e verbaliza para todo mundo esse momento. Agradece a oração de todas as pessoas que te ajudaram você a chegar até ali.
Liga para as pessoas que te abriram portas, que te abriram caminhos, que te ensinaram tantas coisas, que te permitiram você se transformar numa nova pessoa. E agradece cada uma delas. Como é bom saber que pessoas se inspiram no seu exemplo. E aos poucos vem sentindo sua respiração, voltando para dentro de si, abrindo os olhos. Que possam nascer muitos júniors por aí, né? E Muitas pessoas que desengaнаdas possam entendendo. se curar. Especialmente hoje, uma cliente minha disse que o cardio dela, quando eu a conheci, ela estava com uma pericardite, disse para ela que ele está impressionadíssimo com ela, né? Com a cura dela, que ela era uma outra pessoa de quando ela conheceu, e ele queria o telefone de todas as terapeutas. Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque Ele fala assim, me dá esse telefone, porque eu não estou acreditando no que aconteceu com você, sabe, né? sabe, sabe, sabe por que a minha vontade é muito poder cooperar com a medicina, porque até hoje, mesmo sabendo desse fato supostamente impossível que aconteceu comigo, sabe quantos médicos perguntaram para mim o que que eu fiz? Nenhum. Pois é, galera, estão aqui, Júnior Nenhum. esperando, ele Nenhum. promete que ele não vai brigar com ninguém. Cara, eu nem quero, eu quero cooperar, mas a verdade precisa ser dita, né, para as pessoas poderem ter informação e poder tomar as melhores decisões. Então, quem tiver coragem de quebrar paradigmas, né? Ah, Por sei lá. favor, Fala comigo, eu só quero poder porque cooperar. precisa ter coragem, gente, não é para qualquer um não sair do sistema, né? É o famoso e aí, se der merda, né? Então, quem tiver coragem, Júnior está aí, de braços Eu, abertos, esperando todo mundo. eu posso só dar uma dica de uma outra prática aqui para as pessoas que estão aí com essa questão de saúde, colocar a escrita também é uma forma de você vibrar, é uma forma de meditação também, é uma forma de você atrair. E a partir do momento que você agradece algo que você já tem, você cria as condições no campo para que isso aconteça, né? Ou para que pessoas cheguem até você e você consiga conquistar aquilo que você está vibrando. Que eu acredito muito que foi por isso que a Elisa veio na minha vida. Eu acredito muito que por isso que o Gustavo Vilela e o Paulo Prado e tudo mais, porque por mais que eu Eu e a tivesse Larissa, você e a Lari, você, por exemplo, a Lari eu conhecia, mas você, por exemplo, mas você sabia que ela fazia reiki? não, Então, não, tá nem vendo? sabia. Tá vendo? Você pega, cria esse estado de coerência com essa música que te põe uma playlist para dar uns 20 minutos de música que realmente te inspira e te eleva o espírito, assim. Pega um papel e vai escrevendo: obrigado pela cura completa do, seja o câncer, da esclerose, obrigado pela cura completa da minha doença autoimune, obrigado pela cura completa. E vai escrevendo até acabar essa, o tempo das músicas que você colocou. Eu fazia isso por 1 hora, né? Todos os dias. Isso vai trazendo um novo mindset, né? Seja lá o sistema de Mas crenças que você isso, tenha, ele isso te vai. deixa num estado de coerência e num poder assim tão grande que você realmente sente aquilo de verdade acontecendo dentro de você. E é isso que te motiva a você ter fé nessa cura, né? A você ter fé no caminho que a tua intuição escolhe, né? E é isso que eu vou começar, né? Já ajudo pessoalmente os pacientes e algumas pessoas, mas quero poder criar um retiro onde
possa existir essa imersão aí com música eletrônica, sem álcool, sem droga, com Que venha autoconhecimento, esse meditação, retiro, cura. né? Que venha o livro, que venha o retiro e que Foi venha muita hoje, coisa, hoje me veio isso. que venha muita coisa legal. Para finalizar o nosso oráculo de hoje, é tão e simplesmente o amor é a cura para a sua dor. Do Rumi, vindo dos oráculos de constelação sistêmica da Patrícia Calazans. Ela tem vários oráculos que eu adoro muito. Como o Ju falou, tinha o Ho Oponopono aqui também, que também é outra prática muito legal para quem quer se Ho'oponopono, curar, sim, né? sim. Mas a mensagem de hoje para nós, que talvez tenha sido aquela que faltou, que é essencial, é o amor. O amor. Então, gente, Ju, de novo, muito obrigada. Que Eu todo que esse teu agradeço. trabalho ajude muitas pessoas como você está desejando. Eu Sucesso que no novo agradeço. livro, nas palestras, nos Obrigado, retiros. Provavelmente obrigado. irei em algum desses Não, retiros, com você vai ter certeza. que ministrar a meditação, né? Não sou eu Ai, que vou fazer, eu só vou juntar quem me ajudou, né? obrigada de novo. Nossa musa Lari ficou só um pouquinho, mas deu o recado dela. Com certeza ela estaria aqui também, mandando um beijo para todos vocês. Muito obrigada por ter Beijo. ficado com a Tchau, gente até amiga, te amo agora. muito, viu?